a gente possa sempre poder estudar a sua palavra livremente, poder conhecer mais de Ti, e conhecendo mais de Ti, ter maior liberdade e alegria em Ti, Senhor Deus. Eu te peço por aqueles países em que um culto como esse não pode ser realizado, Senhor Deus, a não ser às escondidas, que as pessoas que vivem nesses países possam ter a certeza de que um dia o Senhor virá e o Senhor estará com elas também, e que elas poderão livremente conhecer mais de Ti na liberdade que nós temos aqui, Senhor Deus. Que o Senhor esteja confortando os corações de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, e que o Senhor esteja nos conscientizando de que a gente tem que aproveitar esse momento para que a gente possa conhecer mais de Ti, estudar a Tua palavra e passar a Tua palavra para as outras pessoas também Te conhecer. É isso que eu te peço e te agradeço, que tudo que venha a ser feito aqui hoje, tanto manhã, quanto à noite, quanto nos ensaios, seja feita para a Tua honra e glória. Que nada tenha um motivo torpe de agradar a alguém, senão a Ti, Senhor Deus. Que nada que venha a ser feito aqui seja para a honra e glória de alguém, mas que tudo seja feito para Te louvar e para Te agradecer pelo que o Senhor fez naquela cruz por nós, Senhor Deus. Por aquele momento em que o Senhor nos atraiu, de forma que a gente possa viver uma nova vida em Ti, Senhor Deus. Uma vida de mudança, uma vida nova, uma vida feliz, na esperança de Te encontrar um dia, Senhor Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer a leitura da manhã de hoje, que tem relação com o Ministério de Educação, né? Ou Ministério de Ensino, né? Essa leitura, para os irmãos acompanharem, está em 2 Timóteo, e eu gostaria de ler com os irmãos desde o versículo 14, né? Eu me identifico com essa leitura porque desde criança eu tenho tido a possibilidade, não sei se todos os irmãos tiveram a mesma possibilidade, provavelmente não, de estar aprendendo das Escrituras. Mas a partir do versículo 14 de 2 Timóteo, está escrito assim: quanto a você, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Desculpe, pensei que tinha falado o capítulo. Eu vou ler a partir do 14, e depois eu gostaria que todos nós repetíssemos o versículo 16. Versículo 14 está escrito assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas coisas que tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto a plenamente preparado para toda boa obra. Leamos juntos o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto a plenamente preparado para toda boa obra. Que a gente possa estar refletindo sobre essa ideia de que Paulo estava falando com Timóteo, de que a palavra, ela nos torna apto para conhecer acerca da salvação
e nos torna prontos para toda boa obra. Vou pedir para o irmão Tinóteo nos dirigir em oração nesse momento. Oremos. Senhor Deus, a tua palavra é eterna e hoje ela nos atingiu através dos séculos e dos milênios e chegou até nós, está em nossa mão. Que esteja também, Senhor Deus, em nossa memória e em nosso coração. Te agradecemos pelo dia da Bíblia, que não é só hoje, segundo domingo de dezembro, mas que é todos os dias. Abençoa-nos, Senhor Deus, como leitores e cumpridores da tua palavra, aqui cada domingo na escola dominical também. Te agradecemos por esta manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. O período de louvor, os irmãos encarregados dos cânticos de louvor. Pensei que o período de louvor tinha sido, que hoje teríamos os cânticos. Tá. Então nós teremos, neste momento, as músicas de Natal cantadas pelo Livre Louvor, que é um conjunto que é conhecido já da igreja, e vão cantar suas músicas de Natal para a gente estar refletindo e lembrando sobre o nascimento de Cristo. Bom dia, irmãos, né? Essas músicas que eles vão cantar faz parte da nossa cantata, que será dia 22. Gostaria de convidar toda a igreja para estar aqui, trazer um jovem, um adolescente, um convidado, que as músicas são muito bonitas, né? E a gente tem ensaiado bastante. E esse mês é um mês que a gente está comemorando, né, o nascimento de Jesus. E que nós possamos vir todos os domingos, não só, né? No dia 22, mas esse mês é um mês de festa. Então convido toda a igreja para estar participando. Você que vai ler. Caminho da estrebaria. Essa simples moça, escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, agora há momentos antes de dar à luz. E José, simples carpinteiro, vindo a ser o pai terrestre do rei e senhor do universo. A hora de dar à luz chegou. Era grande a expectativa. Todos aguardavam. Até que, de repente, o silêncio foi quebrado pelo choro de um bebê. Um pequeno bebê, destinado a salvar a humanidade.
começou com um anjo dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens bons. Mas como um anjo somente seria o suficiente para anunciar tão grande acontecimento? Você poderia imaginar como foi ouvir o coro de anjos crescendo aos poucos dizendo: glórias a Deus, glórias a Deus. Graças ao nosso grande Deus, né? O período de Natal é um período de reflexão. Uma das reflexões que eu faço tem relação com a ideia de que no cristianismo a coisa é diferente. Nas diversas religiões, muitas vezes é indicado que o ser humano deve alcançar Deus. O ser humano deve ir até Deus. O ser humano deve alcançar Deus.
E no cristianismo acontece algo fantástico, que é Deus vindo até nós, na pessoa do seu Filho. É fantástico saber e lembrar nesse período de Natal que esse Deus fantástico, e se quiser conhecer o quanto ele é fantástico, é só estudar um pouquinho do tamanho do universo, ou é só estudar um pouquinho da complexidade do cérebro humano. Só estudando um pouquinho sobre isso, a gente pode conhecer um pouquinho mais de quão fantástico é esse nosso Deus. E esse Deus que não precisa de nós, ele não precisa de nós. Esse Deus que não precisa de nós, ele nos criou. Ele criou um mundo para nós. E mesmo com a rebeldia humana, de ter ido para outro caminho, que não o caminho que ele traçou para nós, ele um dia trouxe seu filho, que nasceu dentro das dificuldades de todo o nascimento, talvez com algumas dificuldades a mais, porque eles estavam indo lá fazer o recenseamento e tiveram que ficar numa estrebaria. Imagina para os dias de hoje o que é nascer numa estrebaria, um berço de palha, como a gente costuma dizer, né? Uma manjedoura a ser colocado, porque não tem outro lugar para colocar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus imenso, que construiu o universo, que construiu o seu cérebro, ou projetou ele da forma como você o tem. É Ele mesmo que veio para resgatar um dia e nasceu, segundo as Escrituras, de alguma forma bem simples. Andou por esse mundo por 33 anos e morreu pela vida de cada um que está aqui hoje. E quer que a gente reconheça isso, que a gente entenda isso, que a gente leia sobre isso, que a gente reflita sobre isso, para que a gente possa conhecer cada vez mais a imensidão desta obra que ele fez, começando nesse período, por ter nascido de uma forma tão simples, tão singela, mas tão importante para que a gente estivesse aqui hoje. Manteve a sua palavra. Hoje é o dia da Bíblia, então a gente costuma comemorar o dia da Bíblia, talvez hoje é o dia da comemoração da Bíblia, né? Talvez, né? Não o dia da Bíblia, porque o dia da Bíblia talvez para o cristão deveria de ser todo o dia, né? E às vezes não o é, mas é o dia da Bíblia, né? A gente está comemorando, e é por meio dela que a gente sabe de tudo isso. É por meio dela e de escritores, pessoas que se propuseram a copiar essa Bíblia, pessoas que se propuseram a trazer e replicar isso. Tem alguns filmes antigos que mostram que na Idade Média como é que tinha os copiadores, né? E como é que isso chegou até nós. Imagina quantas intervenções divinas aconteceram para que essa palavra chegasse até nós. A Bíblia fala que hoje a gente conhece em parte, mas quando a gente conhecer o todo, a gente vai estar louvando eternamente, talvez por causa disso, né? A palavra fala que quando a gente estiver lá no céu, a gente vai estar louvando eternamente. Talvez seja por conta disso, né? Talvez seja por conta que a gente vai saber de todas as intervenções que Deus fez para que a palavra chegasse até nós, para que a palavra chegasse individualmente a cada um de nós, para que um dia, de alguma forma, por algum motivo, por conhecer alguém, a gente teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, entender da palavra e estar cultuando hoje esse nosso Deus durante todo esse período de Natal, agradecendo a vida dele. Nesse momento eu convido a irmã Marli para nos dirigir. Nós vamos estar cantando o hino 104, que fala: surgem anjos proclamando o nascimento de Cristo, e a gente relembrando o Natal. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas
podem estar aqui, podem chegar até aqui, e isso é um momento todo particular dos irmãos da igreja. Os visitantes podem ficar à vontade, esse é um momento todo nosso. Vamos ficar de pé, irmãos, para proclamar como os anjos? Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial, que acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizem, de joelhos adorai-o, ele é o Cristo, o grande Rei. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vou pedir para a irmã Meire nos dirigir em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está acrescentando em nossa existência aqui na terra, e que possamos, Senhor Deus, aproveitar os minutos, os segundos da nossa vida para dedicá-los a Ti, Senhor, somente, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda a glória. O único dos livros, Senhor Deus, que até hoje perpetua por esse mundo afora é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e que muitas vezes, Senhor Deus, nós não a lemos, nós nos tornamos displicentes, e nós queremos pedir perdão, Senhor, e estar nos envolvendo cada dia mais com a leitura, e estarmos aproveitando todos os minutos, e incentivar também aqueles que nos rodeiam a fazer uso da Tua palavra. Nós queremos agradecer porque um dia a Sua palavra foi impressa, e até hoje ela está nas nossas casas e em outras casas, e poderia estar em muitas outras, mas nós Te pedimos, Senhor, que abençoe a todos aqueles que estão levando a Tua palavra avante, para que
muitas outras pessoas possam receber a Ti como único e suficiente Salvador. Obrigada, Pai, pela oferta que foi aqui depositada e que esse dinheiro, Senhor, sirva para também comprar literatura, bíblias, ajudar os missionários, ajudar a Tua casa a ser uma casa bonita, organizada, de modo que possamos adorar-Te de todo o nosso coração. Obrigada porque temos hoje essa oportunidade de estarmos Te louvando e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu costumo dizer, né, que culto para mim é louvor, adoração e palavra, e reflexão sobre as coisas que vêm de Deus, né? E nesse momento eu vou estar passando a palavra para o irmão Timóteo, que é vice-diretor da Escola Dominical, que vai estar nos trazendo a reflexão de hoje. Timóteo. Obrigado, irmão Marcelo. Não será bem uma pregação, irmãos. Algumas informações e alguns incentivos, e eu conto com a participação de vocês, vários, inclusive os adolescentes juniores que eu estou vendo. Daqui a pouco vocês vão me ajudar, certo? Combinado. Antes de mais nada, João 17:17 diz assim: grande e chamada oração sacerdotal ou intercessória de Jesus pelos seus discípulos e pelos crentes. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos repetir? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora sim, os irmãos vão abrir Salmo 119, os 10 primeiros versículos, não os 176 ou quantos são, só os 10 primeiros. Cada um de vocês, vai ter participação só de 10 por enquanto, depois muitos outros. Cada um de vocês, em cada verso, nós vamos ler em voz baixa, e a pessoa que achar se levanta e diga um sinônimo usado para a Bíblia, daquela época, Antigo Testamento. Então, vou repetir, Salmo 119, em cada versículo tem um sinônimo da palavra de Deus, com outros nomes, os nomes mais usados no Velho Testamento, alguns deles também usados no Novo, mas principalmente no Velho. Então, primeira coisa, pegar a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Depois vamos ver como é que apareceu no Brasil também esse dia da Bíblia. Salmo 119, conhecido porque é o salmo mais longo, mas o Salmo 119, pelo menos na maioria das Bíblias, não em todas eu acho, está o alfabeto hebraico. Que curioso, né? Em português. Eu vou dar uma sugestão aí para os adolescentes, para os jovens. Pegam o alfabeto hebraico e ele tem o nome em português. Depois vocês pegam uma caneta e escrevam a letra hebraica na frente do nome. E aí, que valor tem isso? Muito valor. Vocês vão aprender o alfabeto hebraico aí, ó. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Esses nomes estão escritos aqui, é só colocar em hebraico. Algumas Bíblias já vêm impressas em hebraico, certo? Mas não é esse o objetivo aqui agora. Então, irmãos, está valendo desde agora. Depois nós vamos ler os 10 versículos de uma vez. No primeiro versículo, levante aí e fala qual é o sinônimo. Levanta e fala bem alto. Bom, você está lendo como são felizes os que andam. Lei, pronto, está aqui. Uma das maneiras de chamar, aliás, talvez a mais comum é a lei do Senhor, tinha outras leis. E no versículo 2, testemunhos, em outra Bíblia está, em outra Bíblia está estatutos.
Mandamentos. Veja só as versões. Como eu estou com a NVI, mas tem Almeida tradicional, os outros anos a gente tem comentado sobre versões, então tem sinônimos, tá? No verso 3, como é que está o nome da palavra de Deus aqui? Então, andam nos caminhos, isso, já temos 3 palavras, né? E no verso 4, mandamentos, em outra versão, preceitos, não sei se tem outra diferente na linguagem de hoje como está. Oi? Então, tá vendo? Quantos sinônimos? E no verso 5? Decretos na minha versão e na vossa, preceitos, ordens. Você vê quanta coisa para o nome de Deus? 7 mandamentos novamente. 8 juízos na outra versão, decretos. 9, tem algum no 9? Palavra, mandamento. E no 10, vamos parar por aqui, né? Tem algum mandamento? Então, agora, um voluntário que fala bem forte, ele vai chegar aqui na frente, no microfone, e vai ler esses 10 versículos em alto e bom som. Quem vai ser? Irmãos, rápido, porque o tempo corre, viu? Homem, mulher ou criança, pode ver, é Baileni. Vamos ver então, numa tacada só, os 10 versículos. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Pode ler, irmão, o 9 e o 10 também. Desculpe. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Obrigado, irmã Eleni. Irmãos, esse é no Velho Testamento. Como que a Bíblia é conhecida no Novo Testamento? Vocês têm ideia de como alguns lugares ela aparece? Fala aí, pelo menos um que você lembrar. Por exemplo, Marcos 1:1 começa, princípio do Evangelho. Então, uma das maneiras de falar da Bíblia, da palavra de Deus, é Evangelho. Noutra é palavra, ou palavra no singular ou no plural, ou palavra, não, no singular. É que um é palavra e o outro é palavra de Deus. O outro muito usado é escritura no singular ou plural. Entenderam? Várias palavras, vários termos para as escrituras. Um pouquinho diferente já do Velho Testamento, que era tudo baseado na lei. Vamos só repetir num relance para reforçar a memória. Caminhos, estatutos, caminhos do Senhor, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças, decretos novamente, palavra ou palavra do Senhor, mandamentos. O nome Bíblia, ele começou a ser usado no ano 200. Quantos anos já faz? 1800 anos que essa palavra é usada. Não era usada. Lugar nenhum do Velho Testamento tem a palavra, talvez, Bíblia. Não tem mesmo, no original não tem.
Depois ela foi traduzida para outros idiomas. Daqui a pouco eu vou perguntar para os irmãos se no Novo Testamento existe a palavra Bíblia ou não. Vai pensando, viu? Talvez tenha alguma surpresa. A divisão da Bíblia em capítulos. Olha, irmãos, antes de capítulo não era brincadeira, porque não tinha internet nessas memórias. Como que você vai achar? Aí tinha que conhecer a Bíblia mesmo, hein? Na época de Jesus, a Bíblia não era em capítulos. Ele chega e dá para ele o livro dos Salmos, lá na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Senhor me ungiu. Então, alguém achou lá para ele, é o próprio Jesus, desenrolou o rolo, sinagoga, não tinha capítulo. Mas no ano muito antes de você nascer, 1227, a Bíblia foi separada em capítulos para facilitar a leitura. Olha, acontece que provavelmente andaram mexendo um pouco nos versos para cá, para lá, mas em 1227 foi dividida em capítulos. E demorou muito, porque algumas pessoas perceberam que mesmo algum capítulo enorme assim, era difícil achar o versículo. João 3,16. Não tinha 16, era João 3. Né? Mas só no ano 1551, 51 anos depois de descoberta o Brasil, veja só, que a Bíblia foi separada em versículos. Também andaram mexendo um pouco, não exatamente como está hoje, tá? Ficou mais fácil de consultar a Bíblia, hein? Na língua portuguesa, a Bíblia só apareceu em 1748 como um todo, né? A Bíblia inteira. E ela não foi traduzida do original. Qual foi? No Velho Testamento, a Bíblia foi escrita em Tupi-Guarani ou em quê? Qual língua? Hebraico. Salvo raras exceçõezinhas lá em algum livro de Reis, Daniel e alguns outros, que está em aramaico, mas no grosso, hebraico. Alguém, não vamos discutir isso, perguntando, várias discussões sobre o assunto existem. Se no Novo Testamento também algum livro foi escrito em hebraico. Alguns defendem que Mateus e Hebreus, livro bem tem a ver com a lei, essas coisas, que originalmente teria sido em hebraico, depois traduzido para o grego. Toda a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em última análise em grego. Bom, irmãos, a Vulgata Latina, da qual foi traduzido o português, ela veio em segundo lance, no segundo degrau, porque o primeiro era igual hoje, todas as Bíblias do mundo praticamente, elas são do original, Velho Testamento hebraico, Novo grego. Antigamente, muito era usado, somente a Bíblia católica e a Bíblia ortodoxa eram usados da Vulgata Latina. Essa é bem antiga, tá? O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Inglaterra. 1549. E no país que você mora aqui no Brasil, já era comemorado, mas não oficialmente. E no ano 2001, os advogados, anota aí, Lei 10.335, foi instituído o Dia da Bíblia, que nem todos o comemoram hoje, né? Acredito que os batistas e os presbiterianos, mas alguns o comemoram hoje, nem todos. Até 31 de dezembro de 2007, está atrasada um pouco essa estatística, de acordo com as Sociedades Bíblicas Unidas, acho que essa é a maior do mundo. Tem a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e as Sociedades Bíblicas Unidas, é uma potência em questão de tradução da Bíblia. Segundo ela, já havia sido traduzido até aquela data, último dia de 2007, em 2.454 línguas e dialetos.
quase 2.500 línguas, 2.454. E dialetos, não tem tantas línguas no mundo. Imagine, irmãos, daqui 2 anos, mesmo daqui meio ano, no Brasil vem vários estrangeiros, lá nas Olimpíadas, no mundo inteiro. Quantos países tem o mundo, será, hein? Mais ou menos, fala aí. Vamos chutar grosso modo. Eu ouvi 200, é isso? Ou 2.000? 200. Vamos chutar entre 200 a 250. Tem algumas ilhas na Micronésia do tamanho desse templo aí, que é considerado país, mas 200, né? Eles vêm aqui no Brasil, gente, que maravilha, hein? Cada um falando na sua língua. Será que a palavra Bíblia aparece na Bíblia? Vamos ver. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vários. Não? Sim. Em português não mesmo. Mas na língua que o Novo Testamento foi escrito, a resposta é sim. Eu já ouvi tanta gente falando, a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Se você abrir Apocalipse 20, 12, o pastor não está aqui, eu ia pedir para ele ler o original grego, mas vou ler só 2 palavras aqui, ó. Olha, mais ou menos, eu não sei ler grego, mas está lá. Kai, Bíblia, inortesan. Está escrito, e abriram-se os outros livros. E abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com as coisas que estavam escritas nos livros. Então, a Bíblia está na Bíblia assim, né? Apocalipse 20, 12, no original grego, né? Lógico que em outras línguas a palavra Bíblia não aparece, certo? Curiosidade, viu, irmãos? Curiosidade. Então a resposta é sim. Até hoje, mais ou menos, a Bíblia como completa, não partes dela, só Novo Testamento, só Evangelho, não. Ela completa, ela foi distribuída ou vendida aproximadamente em 6 bilhões de volumes. 6 bilhões. Me ajude aí, 1 bilhão tem quanto zero mesmo? Faz a conta aí, irmão. 9 zeros, 6 bilhões. Mas é muito, muito, muito mais. Olha, irmãos, em 1960, na campanha nacional de evangelização, os batistas pediram para a Sociedade Bíblica do Brasil imprimir 10 milhões de evangelhos de João, aquele verde e branco lá, onde estava escrito Cristo a única esperança, um barco num mar encapelado, com a vela lá, muita ventania, Cristo a única, 10 milhões, nunca foi distribuído tantos evangelhos, pelo menos no Brasil, como naquela época lá, tá? Bom, irmãos, muitos e muitos e muitos livros foram publicados. De acordo com Salomão, não é esse Salomão da televisão, não. De acordo com Salomão, o rei, o sábio, não há limites para se escrever livros. Eu acho que é o último capítulo de Eclesiastes, né? E agora, tem tantos. Vamos citar, eu fiz um apanhado geral, mas para você que conhece bem e já leu muitos, então vocês vão ver que alguns livros, através da história, ficaram famosos. E, lógico, foram editados em grande quantidade. Hoje em dia, uma máquina tipográfica, automática, computadorizada, etc, 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 como essa em Barueri, né, ali da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma das máquinas de imprimir Bíblia mais modernas do mundo. As páginas já entram num forno lá e já sai sequinha, não borra, tinta especial. Eu vi na Juerp, no Rio de Janeiro, na época que aquelas prensas enormes, aquelas gráficas,
16 páginas cada um. E depois cortava em 16. Essa não. Se vocês forem no Estadão ou na Folha de São Paulo e verem a máquina de impressão de madrugada, se bem que o jornal já é feito com antecedência, é lógico que hoje, eu nem olhei, mas vocês têm certeza qual é o assunto de primeira página, né? Que é o Nelson Mandela, né? Mas os jornais imprimem em altíssima velocidade. A editora Abril é uma enorme de uma fábrica de impressoras, né? Bom, tantos livros, eu vou ler alguns, né? Primeiro vamos ver a escrita, depois os livros escritos. Olha, desenhos em rochas e cavernas e cemitérios. Tem pedacinho de cerâmica chamado óstraca, nome difícil. Então, os geólogos, os paleontólogos descobriram várias coisas, até da Bíblia, né? Óstracas de Samaria, chamado lá, 1940, por ali, tá? Então, depois, letras em forma de desenhinhos. A própria língua hebraica, cada letra significa, um significa boi, outro significa, sei lá, gancho, outro significa, vou inventar, panela. Então, cada letra tem um nome e tem até um número lá correspondente. Então, letras em forma de desenhinho. Depois apareceu o tal dos hieróglifos, né? Depois, esse Champollion, vocês já ouviram falar do Champollion? Ele decifrou essa escrita lá dos hieróglifos. Depois, a escrita fenícia complicada, pele de animais, pergaminho e rolo, já aparece com esse nome no Novo Testamento. Papiros, livro impresso com tipografias móveis, mais ou menos 1450. Quem foi que imprimiu a Bíblia pela primeira vez em tipografia? Gutenberg, João Gutenberg. Aonde foi? Na Rússia? Bom, na Alemanha, chamado tipos móveis. Podia aproveitar o mesmo tipo. Antigamente existia uma máquina enorme, tamanho desse piano, pesava meia tonelada, chamava linotipo. Eu vi lá no estado de São Paulo. Então a pessoa, você escrevia a palavra igreja, ele escrevia. Cada tecla que batia puxava um tipo de, acho que o tipo era de chumbo, aço, sei lá. Ele vinha, ele apertava uma tecla, virava, ele lia, estava sempre de cabeça para baixo, tá certa a palavra, volta, encaixa na linha. Era assim que era impresso o jornal. Imagina, né, agora como é que é. Bom, vamos dar uma rodada da história para ver livros famosos, né? O livro dos mortos no Egito, famoso na época, né? Eu não vivi na época, a gente sabe que é. Como é que o morto devia se comportar? O caminho dele, na estrada que ele devia andar e tal. Livro dos mortos, tem para vender, está cheio por aí até hoje. A República, quem escreveu a República, jovens? Platão, né? O Código de Hammurabi, essa escrita babilônica, né? Se bem que talvez fosse numa pedra, que eles chamam numa estela, talvez não fosse em livro. A Divina Comédia, quem escreveu a Divina Comédia? Dante Alighieri, né? Livros de psicanálise de Freud. Uma vez eu falei, esse negócio de Freud se fala tanto. Vou pegar um livro e vou ler do Freud, insuportável deve ser. Aí peguei um livro chamado Os Sonhos da Gadiva, né? Que ele falava muito de interpretação de sonho. Retóricas e éticas de Aristóteles, Vedas e Upanishads dos hindus. Irmãos, os Vedas, uma vez eu li que são 5.000 volumes. A Bíblia tem 66 livros, 5.000 volumes chamados Vedas, e Upanishads, acho que é comentário dos Vedas, os livros sagrados hindus. E também tem os livros sagrados do hindus que nós não conhecemos, chamado Mahabharata e Ramayana. Metade das palavras hindu tem barata no meio, pode ver lá, né?
Até um dos nomes aí do Nelson Mandela tinha barata no meio, né? Carta de Pero Vaz de Caminha. Brasil 500 anos, aqui no Ibirapuera, apareceu a carta de Pero Vaz de Caminha em xerox, mas um dia, com um monte de policiais, cachorros, metralhadora e tal, apareceu uma página do original, autógrafos, que a gente chama da própria mão de Pero Vaz de Caminha. Eu vi aí no Ibirapuera, né? Famoso, né? Tem uma frase lá: aqui em se plantando tudo dá, né? Pelo menos essa frase eu não esqueci da carta. A origem das espécies, livro, hein? Darwin, Charles Darwin, 1800 e pouco, né? Até hoje, né? Vê se vocês já leram, viu? Memórias Póstumas de Brás Cubas, já é brasileiro. Quem? Machado de Assis. O Livrinho Vermelho. Mao Tse Tung. Esse livro foi horrível, viu? Não é à toa que ele era vermelho. O Capital, Das Capital. De quem? É terrível, né? Arquipélago Gulag, ou Gulag. Alexander Solzhenitsyn, lá na Sibéria, na cadeia, né? Crime e Castigo. Esse livro ficou muito famoso antes, durante e depois do socialismo, viu? Livro bom é assim. O Corão, El Corão, ou Alcorão, na verdade é só Corão. Quem que escreveu? Não é possível. Não mesmo, né, gente? Histórias coletadas dos incas, maias e astecas. Muita coisa. Oral e escrita. Você vai no Pico dos Andes, tem um monte de coisa deles. Você vai no México e no Peru, tá cheio deles, tá? Muita coisa. A religião deles era muito forte, tinha várias montanhas de sacrifícios humanos, né? E, tão exaltados eles eram também, faziam sacrifício humano. Romeu e Julieta. Aventuras do Narizinho. O Rei Leão. Enciclopédia Barça e Mirador. Olha, dentro da Enciclopédia Barça, se bem que nós estamos mostrando livros que não são Bíblia, mas foi publicada a maior Bíblia em língua portuguesa. Aliás, a maioria das enciclopédias Barça vendidas foi por causa da Bíblia, que ninguém lia, só comprava. A maioria não lia. Cheia de desenho, esmerada, coisa maravilhosa. A Mirador, então, tinha uns 30 volumes, tá? O Senhor dos Anéis. O Pequeno Príncipe, Viagem ao Centro da Terra, Marco Polo. Irmãos, todos esses livros, supondo que não houvesse Bíblia agora, nenhuma, tudo era tradição oral. Será que como a igreja sobreviveria? Vou abreviar minha palavra aqui. Olha, ela sobreviveria de alguma maneira. Só que ia aparecer várias fábulas, crendices, tal, porque não tinha nada escrito para comprovar. A própria natureza tem alguma coisa que se você tirar as folhas, a raiz de uma árvore, ela sobrevive. Você tem lá um gato ou um cachorro, arranca todos os dentes dele, ele vai sobreviver? Vai. Sei lá, uma semana, um mês, um ano, né? Depois ele vai morrer. O leão morre aos 25 anos de idade por causa que os dentes dele caem, tá? Então, sem a Bíblia, no período interbíblico, aqueles 450 anos, apareceu um monte de livro meio fantasma, meio mirabolante, por causa que não tinha Bíblia. Alguns eram a Ascensão de Moisés, os livros de Enoque, o Evangelho de Isaías, o livro de Baruque, a Bela Susana, Belo e o Dragão, a oração dos 3 jovens na fornalha de Nabucodonosor e vários apocalipse. Irmãos, daqui a pouco nós vamos recitar os livros da Bíblia, mas eu vou ler para vocês os 7 livros que em 1542, no Concílio de Trento, na Itália, eles foram acrescentados às Bíblias católicas, e as ortodoxas também acabaram copiando. Esses livros são os seguintes:
Sagrada, editora Vozes. Eu vou ler pelo índice, sublinhei os 7 livros que não está na sua, mas está lá. Eles apareciam antigamente como um adendo no fim, agora foram colocados. Todas no Velho Testamento. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, esse é um livro bem histórico, né? Livro da Sabedoria, livro eclesiástico, não eclesiástico. Ele tem uns 3 nomes, ele é também chamado Siracida, ou filho, Jesus, em algum idioma está lá, Jesus, filho de Siraque, esse é o nome do livro. Jesus e Josué é a mesma palavra. Baruque, esses livros não estão na sua Bíblia, a não ser que tenha alguma versão aí católica, tá? Irmãos, a Bíblia, 10:10, tem que acabar. A Bíblia é propagada de muitas maneiras, mas como o Marcelo orou no começo, alguns países a proíbem. Se você vai no Paquistão, vai ser meio difícil. No Irã e na Coreia do Norte nem se fala. Mas aí é que entra a inteligência humana cristã. Como que nesses lugares a Bíblia pode ser propagada? Nos países, se você lê os livros, o livro do irmão André, aquele holandês que levava Bíblias, Jesus para o mundo comunista, uma das metas dele era esse. Ele levava Bíblias para o mundo comunista. E o símbolo dele era um fusquinha velho caindo aos pedaços e uma porteira na fronteira de um país e outro. Daqui para lá a Bíblia não passa. E os milagres que aconteciam, as conversas, numa frase uma frase que era um trocadilho que os guardas não entendiam e deixavam ele passar. A polícia não entendia muito e alguns falaram: você só passa se me deixar algumas comigo aqui, né? E coisas assim, tá? Mas de maneira... Bom, eles inventaram um sistema de mensagem em garrafas. E naquela época não havia plástico, era garrafa de vidro. Se você fizer um teste aí de física, se você pegar uma garrafa, colocar um pedaço de papel dentro, tampar com uma rolha bem e jogar, ela não afunda, mas ela fica meio assim, e fica olhando, de longe ela aparece o gargalo dela, e os pescadores, o rio ia levando a mensagem. Mensagem em balões, mensagem através de pombo correio. Você já pensou? O pombo correio levar a mensagem. Nas cadeias eram muito usadas, na cadeia comunista, por exemplo, o código Morse, aí do lado. Código Morse lá, e a pessoa às vezes se convertia do lado, quem também entendia, antigamente era muito estudado o código Morse, até nas escolas, certo? E muitas outras táticas. Tem gente que gosta de palavras cruzadas, pode dar para alguns dos seus amigos. Bom, nós conhecemos a imprensa falada e escrita. Ó, desse púlpito não, daquele lá do lado lá. No ano de 1960, logo que eu cheguei na Ebenezer, apareceu um homem, não era homem fantasma não, mas igual aquele eu nunca vi em termos humanos ainda. Ele falava 10 idiomas fluentemente, entre eles hebraico, grego, italiano, tupi-guarani. Ele veio para o Brasil para traduzir a Bíblia em tupi-guarani. Ele falou, e não havia satélite, nada disso, em 1960. Ele falou: olha, irmãos, vai chegar uma hora no mundo que o Evangelho uma pessoa só falando será ouvida no globo terrestre inteiro ao mesmo tempo. Mais ou menos é isso que é o satélite e a internet, nem se fala a internet, né? Então, desse jeito que a Bíblia hoje é propagada. Terminando, tanta informação sobre a Bíblia, né? Se você quiser ver alguma coisa, a gente pode marcar um dia ali em Barueri, no Museu da Bíblia. Tem muita coisa curiosa lá. Tem a Bíblia mais pesada do mundo, acho que lá também, né?
É uma Bíblia do King James Version, 1610. Uma Bíblia desse tamanho assim. Pastor André, quando na década de 70 fez a exposição na Galeria Prestes Maia, ele trouxe a menor Bíblia do mundo da época. Você imagina uma caixa de fósforo cortada em 4, assim, então, impressa em papel, né? Depois apareceu esse negócio de microficha, alguma coisa assim. Aí os bancos bateram o pau, que milhões e milhões de cheques tinha que guardar, mas aí podia pegar fogo e tal. O Bradesco resolveu então microfilmar e devolver os cheques para os portadores. Então, depois apareceu esse negócio da internet, que os arquivos agora, você pode megabyte, gigabyte, nem sei que nome mais estão dando em quantidade de informações. Tá aí, irmãos, algumas palavras sobre a data de hoje. Unir o agradável ao agradável, né? O Natal com o dia da Bíblia. Agora nós vamos, para terminar, recitar os 66 livros da Bíblia. Vamos lá, irmão, abram aí. Se alguém sabe de memória, mas vamos ler, certo? Naturalmente que vamos começar com Gênesis. A palavra Gênesis significa o começo, o princípio, daí genética, né? Vamos lá, irmãos, 1, 2, 3, já. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, ou Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos ou Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Eu estava vendo que, de repente, o Salmo 23 virou 22 e o 119, 118. É que na Bíblia Católica houve uma mexida do Salmo 10 ao Salmo 147, ele está atrasado um capítulo. Depois eles fazem um ajeitamento de versículos para terminar no 150. Então, se você vai evangelizar um católico e quer recitar o Salmo 23, para eles é 22. Bíblias modernas atuais já corrigiram isso. Muito obrigado. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer como a Bíblia que nós temos hoje chegou até nós, né? Essa mensagem do Natal, todos esses conhecimentos que a gente tem vieram através da palavra de Deus, transmitida às vezes boca a boca, às vezes por escrito e por outras formas, como o Timóteo falou, o código Morse. Eu fico imaginando numa cadeia russa as pessoas tendo e se convertendo só a partir disso. Isso deve mexer com a gente quanto ao valor que a gente dá à palavra de Deus e a liberdade de poder falar dela. Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Eu queria saber, algum irmão tem algum recado que se estendeu a mensagem e a gente quer começar a escola dominical no horário,
Só informando que a sala do irmão Timóteo e a sala do irmão Paulo vão se reunir aqui juntas, porque o irmão Paulo hoje foi acompanhar o pastor lá na igreja de Betel, então ele não estará presente e a irmã Kátia não pôde estar presente hoje. Os coristas deverão estar na capelinha às 11h30, com a regência da irmã Cristina, na falta da Silvinha por trabalho. E os coristas deverão me procurar, o coral da igreja, para a aquisição das becas que nós estaremos cantando domingo que vem. E elas deverão ser lavadas e ajeitadas para tudo acontecer da melhor maneira possível. Obrigada. Mais algum recado? Então oremos e depois, ouvindo o poslúdio, a gente está despedido, cada um para tomar o cafezinho e depois ir para suas salas às 10h30, como é de costume. Senhor Deus, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor fez durante todo esse período em que a tua palavra é proclamada, Senhor Deus. Eu te agradeço porque o Senhor sempre nos trouxe, sempre nos instruiu e sempre teve como nos instruir, trazendo por meio da sua palavra o que o Senhor quer para nós. Que a gente possa dar mais valor para esse conjunto de livros escritos por mãos humanas, inspirado por Deus. Que a gente possa dar mais valor, buscar mais conhecimento nela, assim como a palavra diz, guardei a sua palavra no meu coração. A ideia é essa, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos motivar, que o Senhor possa nos levar a conhecer mais da tua palavra e guardar mais a sua palavra, porque no momento difícil ela vai estar na nossa mente, e na nossa mente ninguém pode tirar ela. É isso que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.